Estamos aqui com ele, viu? Isaac Silveira, líder da prefeita na Câmara de Vereadores. Vamos tratar do assunto exclusivo, né? Depois a gente pode sair até da pauta, mas da CPI das multas. Vereador, bom dia. Bom dia, Júnior Santinha. Bom dia, sua equipe aqui. Rangel. Os Sanders, estou ficando broco. Os Sanders, Júnior e Matheus, né? Essa turma aí que eu não tenho muita proximidade, mas quero dizer que é uma honra estar ao lado de vocês e do comunicador já tão querido, já tão polêmico. Esse Júnior Santinha não é brincadeira, não. Eu vi agora seu vídeo da nossa cutucada, viu? Eu passo por isso todos os dias, viu? Quando eu critico, e alguém é ligado lá ao campo do Edivaldo Nogueira, disse que eu comecei a criticar depois de um tal período. E quando eu tento defender a gestão de Emília Corrêa, porque é um papel do líder, não é? Apontar, e eu acredito muito na vontade e na capacidade que a Emília terá e tem de administrar Aracaju, não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho estado com a Emília quase que diariamente. Uma mulher que das 6 da manhã até as 22 horas ela está na labuta. Eu digo sempre que há uma mentira que foi contada diversas vezes e algumas pessoas, alguns mais inocentes acreditaram de que Aracaju era um paraíso. E é muito fácil de ver que as primeiras chuvas que chegam em Aracaju tornou quase que um terço das nossas vias intransitáveis, porque o asfalto é velho, carcomido, corroído, com o tempo, e não foi trocado. Edivaldo privilegiou a Zona Sul, claro que merece também, paga o imposto, merece, a Orla de Aracaju, aeroporto, Orla e um pouco da 13 de Julho. Quem vem para Aracaju e passa por essas avenidas, acho que Aracaju é um paraíso. Mas quando você vai à periferia, as desgraças estão assim, pulando, saltam os olhos. Okay. E sobre a CPI, estamos aí. Vamos primeiro, Isaac, agora às 7h15. Veja bem, olha, 16 anos de governo, o município de Aracaju vinha sendo governado por um grupo político, né, por uma ideologia. Né? Sai um, entra outro, sempre no mesmo formato, sempre na mesma, dando uma continuidade de uma administração que agora, em 2024, a população resolveu, né, mudar. E quando tem mudança, toda mudança ela causa um transtorno, né? Ela incomoda. Mas, o vereador, na sua experiência, essa má gestão do ex-prefeito Edivaldo Nogueira, que eu falei aqui na semana passada, contratos superfaturados, esse pagamento desse Natal iluminado, essas despesas sem licitação, sem obedecer o processo legal, você acha que está refletindo na administração da Emília Corrêa? Ela está sentindo dificuldade nisso? Muito. Só para lhe dar um exemplo muito claro, Edivaldo, a equipe de Edivaldo Nogueira, que estava à frente da Secretaria de Saúde, não empenhou a compra de diversos insumos, medicamentos, fraldas, uma série de insumos, vamos usar uma linguagem comum, de produtos, vamos dizer assim, que quando a Emília assume tem que contratar, e isso leva 60 dias. Remédio, fraldas, equipamentos. Você imaginar a saúde... deixou um caos para administrar, deixou uma maternidade que teve que ser refeito o contrato, um enfrentamento, claro, que teve uma redução de R$1.300.000. Isso não é pouco. Para manter os mesmos serviços. Sim. Então, assim, é uma gestão que tentou criar uma carapaça de uma cidade que estava a mil maravilhas. E não é verdade. As obras, o recurso das obras são do BID, né, do BRICS, e, portanto, estão resguardadas. Graças a Deus. Mas, fora isso, a Aracaju estava devendo 240 milhões a fornecedores. E ele deixei 800 milhões, é mentira, ele deixou de dizer não. Ele é obrigado às verbas vinculadas para a restauração da zona de expansão, que é do empréstimo, ele não poderia mexer. Mas o que ele pôde gastar antes de entregar à prefeitura, ele fez. Então, só não fez quem não quer. Então, a Emília agora está tendo que, obviamente, organizar a administração e enfrentar, por exemplo, a empresa que administrava, que realizava a coleta de lixo aqui em Aracaju, ela estava sustentada num contrato emergencial. Ele encerrou em dezembro.
Ela já entra com o contrato encerrando, tendo que fazer o outro contrato. Correto. Também emergencial, porque não tinha como levar 2 meses para fazer uma licitação. Então, eu queria 2 meses sem alguma empresa. Nenhuma empresa ia querer vir para cá para trabalhar 2 meses só. Então, ela fez uma emergencial de 6 meses. Aí ela praticou o mesmo que a Edivaldo deixou. Não, ela está praticando aquilo que foi obrigada a fazer por conta da irresponsabilidade do gestor anterior. Sim, vamos esclarecer aqui um ponto. A torre ela não poderia participar do emergencial. É o que pregam alguns advogados, né? Que não é de bom tom. Porque teve a declaração do governador Fábio Tidier dizendo que ela tirou uma empresa séria como a Torre e tal, e prestava um bom serviço para Aracaju, e botou uma outra que não está atendendo tão bem. Aquela discussão entre Emília e Fábio ficou muito mal assim. Acho que ela foi intempestiva de ambas as partes. Na questão da Dema, né? Na Dema, porque eu não vejo que a Dema... Toda ação ela gera uma reação. Emília quis fazer uma comparação da capital com algumas cidades. Eu acho que tem desproporcionalidades aí, né? Procuro ser muito honesto nas minhas avaliações. Procuro ser. Não sei se consigo. E acho que Fábio fez uma relação em relação à Torre e à tua empresa. Então, comparar empresas, acho que não é de muito bom tom. Eu até conversava com ele sobre isso lá em Salvador, no casamento da filha de Yandra Moura, da deputada federal. Aqui eu mando um abraço e felicidades nessa nova família. E acho que a empresa, de fato, que demonstrou algumas fragilidades muito claras. Sim. Por quê? Mas por que uma empresa vem para cá e traz um caminhão ruim? Os serviços, porque eles vêm para um contrato emergencial de 6 meses. Exato. Quem é que vai botar um multidão de milhões? Você compreendeu? Por isso que chama de precária. Por que o correto é licitar? Porque a licitação prevê um contrato acima de 12 meses. Então, quando eu faço a licitação, eu digo para ele, você pode investir em Aracaju, porque você vai ter um retorno. Nenhum empresário vai investir para ter prejuízo. Correto. Então, esse tipo de modalidades que não são regramentos que você colocou, natural, ordinário, Sim. são extraordinário, era a prática com muita de Edivaldo Nogueira. Porque na dispensa da licitação para o emergencial, você praticamente escolhe a empresa. Isso é verdade. Entendeu? Então, é o que o Fábio quer dizer, olha, ela escolheu essa empresa, e ela não é uma boa empresa. Mas também Edivaldo escolheu a Torre no contrato precário. Então, tudo que está acontecendo hoje, tudo... É reflexo do atrás. Mas é matemático, é uma equação, não é? Eu não estou fazendo nenhuma ilação com você aqui, não, com o Vitor. Não, porque você, Júnior Santinho... Não, eu estou dizendo assim, Emília não tinha alternativa. E se ela contratasse uma outra empresa, teria algumas fragilidades. Só para terminar, e se ela contratasse a Torre, o que é que ia dizer? Não furou a bolha, cadê a bolha, não foi furada, então por aí vai. O vereador Isaac, o senhor tem visto na Emília Corrêa preocupação, angústia para tentar resolver, já que ela está sendo muito cobrada da população? Tenho visto e me preocupa muito porque isso impõe uma aceleração. Os secretários têm sido cobrados diariamente. Eu tenho visto isso. Todo mundo que entra meio que tem que se apropriar das informações, porque foi um negócio complicado, sabe? Partindo já da transição, né? Os grandes contratos todos emergenciais, tendo que Emília ter contratos com os cuidadores. Emília teve que fazer um emergencial também, porque estava encerrando também. E ele não fez a licitação anteriormente, o Edivaldo Nogueira. Então, assim, a sociedade, como a Emília tem uma votação extraordinária, tem um pouco o costume da mágica. Né? A Emília vai entrar, ela é uma pessoa de bem, e ela vai transformar tudo no mesmo dia. Está certo cobrar. Da população está certo cobrar. Mas eu tenho convicção que quando nós estivermos aí no primeiro ano de gestão, nós já teremos muitos avanços. A Emília tem uma negociação com os servidores já bem aberta e franca, e ouvindo os sindicatos. A Emília está executando todo o recurso que foi deixado para as obras na zona de expansão. A Emília está fazendo novos contratos, agora com licitação, que haverá uma licitação do lixo em Aracaju, que é um gargalo histórico,
todo mundo Está tendo sabe. avanço no transporte, Isa? Muito. A Emília entrou forte nessa área de transporte. Alguns questionam comprar ônibus elétrico ou não comprar ônibus elétrico. O Brasil todo comprou, é uma alternativa de um transporte limpo. As empresas foram pressionadas a se ajustar. Então, a Atalaia, que é a mais... Desculpe colocar o nome das empresas, mas me permita. A Atalaia já apresentou, assim, agora mais 19 ônibus. Muito bom. A Modelo já está se ajustando. A Progresso foi embora. E criaram aquelas ilações. Que não sai. Foi embora. Ou seja, Emília deve colocar, antes do final do ano, em torno de 250 novos ônibus aqui em Aracaju. Emília e as empresas. Ou seja, nós teremos quase metade da frota renovada. E há muito questionamento, mas sem financiamento público, o transporte público não prospera. É porque quem tem acesso aos dados, a gente que recebe para isso, que o vereador recebe para fazer isso, sabe que no Brasil todo, no mundo todo, transporte coletivo tem que ter financiamento. Como assim, Isaac? Um ônibus a diesel custa 1.300.000. 1.100.000, 1.300.000. Vai para 3 milhões. Aí veja, aí você compra um ônibus, bota ele para rodar. Para ele lhe dar R$1 de lucro, depois de entre 8 e 10 anos. Aí você imagina um empresário que vai comprar, ele vai chegar aqui numa licitação para 3 anos. Aí ele vai comprar 200 ônibus. E se ele perder a licitação? É verdade. Depois de 5 anos? É verdade. Aonde é que está o lucro dele? Tem que É uma equação, não é brincadeira não, difícil de você lembrar montar. a população, tudo aí é emergencial, né? Exatamente. Então, assim, não vai se fazer uma licitação para 10 anos. Geralmente não é o razoável. Mas já tem algumas que estão ficando aí 8 anos, ali já permite. Veja, o que nós temos hoje é um contrato precário, deixado também pelo senhor prefeito Edvaldo Nogueira, que deixou para o último ano, para os últimos meses, para apresentar uma licitação malfadada, que foi questionada por todo mundo. É isso, a Emília está pegando esse emaranhado de problemas, mas vai resolver. Isaac, a Câmara, que é algo de suma importância para gerir bem ali, para que a gestão consiga avançar, tem que ter um parlamento, não digo agachado, ajoelhado, mas parceiro, pelo menos compreensível. A Câmara tem ajudado a Emília em alguns setores? Pronto. A Câmara é um palco, é um espaço da maior representação social que existe na política, né? Os parlamentos. Como assim, Isaac? Um prefeito ou uma prefeita, ele, em tese, representa uma linha de pensamento. É o dele que está sendo colocado na administração. Os parlamentos são vários pensando diferentes, contraditoriamente, antagonicamente, e na concordância, na coinonia do pensar. Então, você tem ali na Câmara, você tem o advogado, você tem o professor... Tem o agricultor, tem o da indústria... E aí você tem essa pleiade de pensar. Então, nunca o gestor pode olhar para a Câmara como algo uniforme. Não. Não é. Isso é bom para a democracia. Segundo, você tem a oposição e a situação. Todos os projetos de Emília foram aprovados. Entre 21 e 22 votos. Todos. E alguns até com votos da oposição, que foram a culpa dos ônibus elétricos. Eles questionaram, mas votaram a favor. Sim, o PAC agora, questionaram, mas votaram a favor. Então, se votaram a favor, estão concordando, né? Claro. Então, uma boa parte concordou com o projeto. A gente ajusta os projetos, uma emenda de oposição, emenda de situação, e vai. Os embates são importantes? Não, são demais. Não se pode ver a Câmara como correio de transmissão de nenhum poder. Não defendo isso. Não defendia com o Edivaldo, não defendo com a Emília. E a Emília foi vereadora por 2 mandatos e meio, que ela foi suplente no seu primeiro mandato, e ela sabe disso. E nós conversamos sempre sobre isso. É preciso ver a Câmara como um poder. E o poder que olha para o Executivo e respeita. Então, não é porque um vereador da base falou isso, é porque o vereador da oposição. Tá. Mas os projetos do Executivo foram aprovados, poderiam até ser rejeitados. Mas eu digo para a Emília, eu estou como líder seu. Perdemos quantos? Nenhum. Por quê? Porque a gente dialoga muito, ouve os contrapontos, respeita, às vezes acirra a discussão, mas... É parlamento, né? É parlamento. No final, o importante é você ter... Pensou um parlamento sem discussão? É horrível. É horrível. Não é? Empobrece a política e não ajuda. A fiscalização, ela se dá, às vezes,
pela compreensão no colocar das ideias. Então, eu tenho muita preocupação de administrador que tem medo de parlamento. Isso é mau sinal. O administrador tem que respeitar o parlamento, dialogar, divergir e tocar o barco, né? Ô, vereador, o senhor percebe na prefeita Emília, aí o ouvinte fica paginando, mas Júnior, você está com a desgraça. Não, mas eu vejo uma forma de administrar e de se mostrar nas redes sociais que muita gente está incomodada com isso. Você acha que Emília, ela não quer perder a essência de estar perto do povo e todas as vezes que ela está perto ali, ela tem aquele jeito dela e ela quer mostrar aquilo também nas suas redes sociais, porque alguns sites divulgaram aí que a prefeita vai denunciar a prefeita porque ela recebeu um presente, anunciou o presente. O senhor acha que isso está incomodando alguns da oposição, vereador? Veja, quando eu vi, eu concedi uma entrevista há pouco distante com a irmã dizendo sobre isso. Veja, a lei que está chamada de conflito de interesse, ela alerta o administrador a evitar. Deve evitar o recebimento de presentes e de mimos. Evitar. Ela não proíbe exatamente quando esse presente, esse mimo, não tem relação com a possibilidade de alguma vantagem na contratação do Poder Executivo. Se não é. Emília fez um dia desse uma postagem de uma loja aqui da nossa cidade com 2 camisas de São João, iguais, o esposo dela. Fazendo uma homenagem à família, porque ela estava do lado do esposo, dizendo como é importante o casal estarem juntos, até no vestir. Incentivando a comprar E incentivando. Qual é a relação que essa empresa tem com a prefeitura? Zero. Ela produz farda escolar, material escolar, camisa, já zero. O senhor acha que isso é uma forma de desgaste? Aí, quando alguém da oposição faz isso, eu penso que ele se apequena, porque ele não encontrou um outro elemento. Acabei de falar isso agora. Eu penso isso. Aí, mas é misoginia? Não acho. Também não caio nessa fala também. Não sou desses que Emília não precisa. Eu acho que tem machistas de plantão que atingem, às vezes, a prefeita por ela ser mulher. Tem. Mas Emília não precisa desse escudo da, entre aspas, fragilidade. Não, ela é mulher e não é frágil. Já dizia o nosso tremendão. Dizem que a mulher é um ser mas frágil, que mentira absurda. 7h30, estamos entrevistando o vereador Isaac Silveira, líder da prefeita Emília Correia na Câmara. Vamos fazer o seguinte, às 7h30, vamos para um rápido break e na volta falando sobre CPI das multas com o vereador Isaac Silveira. Vamos faturar. Júnior de Santinha, o comunicador que faz a chapa esquentar. 7h35, 7h35, de volta com o programa Jornal da Manhã com Júnior de Santinho, o comunicador que faz a chapa esquentar. O vereador Isaac Silveira está numa peleja, numa luta para que se instale rapidamente aí uma CPI das multas, e isso é luta de meses, anos talvez. Anos. Já está começando a aparecer uma luz no fim do túnel. Será que o presidente vai ler o relatório no plenário essa semana? Como é que está isso? Essa é a nossa expectativa. Foi bom você colocar isso. Nós tentamos emplacar essa CPI em 2020, de 23 para 24, e aí surgiu o ano eleitoral, e alguns vereadores estavam constrangidos porque poderia parecer que a Câmara estava tomando uma opção de oposição ao prefeito Edivaldo Nogueira, e, portanto, eu decidi suspender a iniciativa. Conseguimos 7 assinaturas até então, e só voltar em 2025. E avisei, independente do resultado das eleições, eu iria propor a 3 CPIs. E já propus a primeira, que é do transporte, que é as multas dos 135 milhões e 200 mil reais, adquiridos com multa, muito dinheiro, muitos milhões, sem ter nenhum demonstrativo de gasto. Zero. Portal da Transparência não diz para onde foram parar esses recursos. Então, eu estive na SMTT, Nelson Felipe disse, vai ter que fazer um levantamento aqui muito demorado, porque é uma coisa estranha demais. Então, eu voltei, preparei o requerimento, conversei com nossos colegas, e hoje nós temos 11 assinaturas. Então, temos o objeto, que é os recursos adquiridos, é o que diz a lei, assinaturas, e o prazo de 4 meses. Agora é esperar, porque isso é uma faculdade, entre aspas, do presidente, ele é obrigado,
porque CPI é um direito de minoria, Sim, ou claro. seja, um terço do parlamento pode propor CPI. CPI não é um instrumento de acusação, porque o levantado pela CPI é entregue ao Ministério Público e este pode ou não oferecer denúncia. Repito, não é a CPI que denuncia o prefeito, É o Ministério Público. é o Ministério Público. A CPI para investigar. Para investigar. Então não se Apontar possíveis assustem. irregularidades. Nós podemos fazer a melhor CPI do mundo. Quem tem o condão de apresentar a denúncia é o Ministério Público. Então, se alguém é apaixonado, admirador do ex-gestor, ele tem a grande chance de demonstrar que não... A lisura. A lisura, que não houve desvio de interesse, pelo menos, no uso do recurso público. Agora, o que não pode é gestor achar que pode punir o cidadão com multa e pegar o seu dinheiro da multa e colocar onde ele quiser. Não pode pagar folha de salário, não pode pagar saúde, não pode fomentar a máquina pública, porque senão vira uma indústria. O cara está sem dinheiro para pagar o 10%, o que ele faz? Manda a SMTT para as ruas e digo, é multa todo mundo se eu puder. Se passar para multa para a gente levantar um recurso, eu vou pagar o 10%. O senhor provocou o presidente, Ricardo? Conversei com ele estava também no casamento lá da Iana Moura, lá em Salvador, e voltei a conversar com ele. Ele disse, olha, já que eu recebi uma avaliação da Procuradoria e vou essa semana me manifestar sobre as questões da CPI. Mistério, né, Isaac? Demais. Ricardo é um mistério e sério um homem de bem, um homem que gosta das coisas certas, que sofre muitas vezes da política mais retroativa, a acusação. Mas Ricardo é um homem de bem e eu tenho certeza que Ricardo vai definir essa questão. Ok. Vereador, agora são 7h39. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora e vai falar daqui a pouquinho Vou falar. sobre esse assunto, mas eu queria aqui trazer um assunto importante. O Sindicato dos Músicos Sim. estão reclamando aí, reivindicando, na verdade, espaço no Forró Caju. Né? Isso entrou em discussão, tem mais ou menos uns 15 dias, e agora volta o presidente do Sindicato dos Músicos dizendo que vai fazer uma manifestação amanhã em frente à Câmara de Vereadores de Aracaju. O senhor, como líder da prefeita, o senhor, não estou aqui em nome do sindicato não, viu? Não. Mas o senhor vê uma possibilidade de uma conversa com a prefeita, o senhor fazendo, para que se resolva essa questão? Ou o senhor acha que isso já está... Não, eu vou tentar, eu vou estar com ela daqui a pouco na inauguração da Academia da Cidade, Salatiel Silveira. Eu vou tentar uma nova conversa. Veja, a Emília buscou incluir as bandas locais. Então você tem dois momentos. Você tem o Forró Caju na Praça dos Mercados e você tem o Forró Caju também nos bairros. Em ambos os espaços haverá participação de bandas locais. Certo. Ocorre que as bandas de maior volume de público são as nacionais e os artistas locais, como Luzinho Estilizado, todos eles estão no Forró Caju, né? Calcinha Preta eu não sei, mas Natanzinhos está e tal. Então, atraem público. Só são 12 dias. Então, são as maiores bandas do Brasil e de Sergipe. As maiores lá estão. As chamadas menores ou intermediárias estarão no Forró Caju dos Bairros e estarão também na Rua de São João, que também terá Forró 30 dias, com mais de 35 trios, pé de serra e bandas também. Veja, Forró Caju, em um dado momento, ele vai disputar com o Forró da Vila do Forró. Certo. É uma disputa saudável. Vai estar lá tocando, lá no Forró, na Vila do Forró, vai estar tocando... O Safadão. Vai, Safadão. Não, ele vai tocar aqui, o Safadão. Quem? Mas, por exemplo, vai tocar lá, sei lá... Simone. Se você botar uma banda aqui, local, com todo respeito, que não tem atração do público, vai haver um esvaziamento completo. Aí o que você vai dizer de Emília? Gastou dinheiro e o povo não foi. Então, é uma disputa de nicho, de público, entre a gestão de Emília e a gestão de Fábio de Diene. Saudável, até porque Fábio de Diene também, através do Bonetti, vai colocar recursos no Forró Caju. E a prefeitura vai viabilizar a estrutura. Havendo uma parceria aí. Parceria. Do Estado O povo tem que ganhar. É. E o Sindicato do Músico está certo. O papel sindical, eu sou de uma formação. Você foi recebido da jornal com forró, não foi? Por Tonico lá, tocando forró. E vendo o sindicato. Então, está certo a luta de incluir mais. Acho que no próximo ano podemos pensar algo mais inclusivo, mas eu quero dizer para vocês, mais de 50% das atrações serão locais no Forró Caju.
Ok, agora são 7h42. Vereador, muito obrigado. Obrigado. O tempo, né, corre Só aqui. me permita. Sim. Agora, às 8 horas, estaremos ali no Nestor Piva, inaugurando a Academia da Cidade, Salatiel Silveira, meu irmão, No Nestor Piva. que faleceu em 2022. Ele era um líder comunitário do Marivan, era um apaixonado por essa demanda de moradia e de saúde nos bairros mais pobres, e Deus decidiu levá-lo ainda muito, muito jovem, com 63 anos de idade, e a prefeita Emília Correia acolheu o nosso pedido, e do vereador Fábio Meirelles, e deu o nome, em homenageando Salatiel, o nome Academia da Cidade, Salatiel Silveira, um homem do povo. Importante isso, que os espaços públicos tenham representações sociais de pessoas que venham das classes menos abastadas. Ok, agora são 7h43. Vereador, muito Obrigado, obrigado. saúde e paz. Quando aprovar colocar lá CPI, o senhor me avisa. Venho. Tem que ser por telefone. Não, foi aprovado. Obrigado. Eu amo a jornal. Zé Arnaldo, filho, um abraço. E a toda a sua equipe aí. Boa, forte, parabéns pelas iniciativas.